Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de língua portuguesa comigo, professora Jaila Carvalho. Galerinha, hoje nós iremos estudar acerca do naturalismo no Brasil, ok? Nosso objetivo é estudar o naturalismo brasileiro, compreendendo seus pontos importantes, como marco inicial, conceito, característica, autores e obras, certo, galerinha? Vamos lá. O conceito que nós temos para naturalismo. O naturalismo foi um movimento artístico e literário conhecido por ser uma radicalização do realismo. Como assim, professora, por ser uma radicalização do realismo? Creio que vocês estão lembrados que eu falei para vocês na aula anterior que o realismo ele é um movimento literário que buscava trabalhar com a representação da realidade, certo? Pois bem, só que era uma realidade mais, digamos que da burguesia, daquele povo que estava mais em ascensão, né? Ou seja, era uma realidade daquele povo que estava ascendendo financeiramente, né? Digamos que eram os que estavam dominando a sociedade no momento, ok? Então, o realismo foi justamente isso, a representação da realidade da burguesia do século XIX. Já o naturalismo ele é considerado por ser uma radicalização do realismo. Como assim? Também, o naturalismo também trabalhava, né, tinha como foco mostrar a realidade, trabalhar com a realidade. Só que ele era uma realidade mais a fundo mesmo, né? Enquanto o realismo trabalhava com a burguesia, o naturalismo veio para trabalhar com a realidade mais do proletariado, daquela classe que era dominada, né, pela burguesia, daqueles marginalizados que ficavam à margem da sociedade. Por isso que diz que o naturalismo é uma radicalização do realismo, pois ele mostrava mesmo o que tinha de feio na sociedade, que tinha prostituição, que tinha alcoolismo, que tinha pobreza, a sociedade tal qual ela era, né, no seu antro mais pobre, digamos assim, certo? Lembrando que o naturalismo ele foi uma tendência que surgiu junto com o realismo, certo? Mas o realismo trabalhava com a burguesia e o naturalismo veio para trabalhar com as classes mais esquecidas da sociedade, né? Os mais pobres, os negros, né? O proletariado mesmo, aqueles que eram esquecidos diante da sociedade. Mas realismo e naturalismo surgiram no mesmo período, têm o mesmo contexto histórico, né? Surgiram nos mesmos anos, nos mesmos séculos, certo? Eles surgiram juntos, só que o realismo focou a burguesia e o naturalismo focou as classes mais baixas, entendido? Aí nós temos um quadro comparativo, né? Comparando realismo e naturalismo. Primeiro, o realismo, ele seleciona os temas, tem aspirações estéticas, busca o belo, ou seja, representa a sociedade através de temas como casamento, como dinheiro, né? Tem mais a questão de mostrar o belo, a sociedade, mostrar a realidade da sociedade, mas buscando sempre mostrar o que essa sociedade tinha de belo. Já o naturalismo, não. O naturalismo ele vai se deter mais nos aspectos, né, degradantes da sociedade, aqueles aspectos mais feios que foram esquecidos, né, nas obras naturalistas. Esses aspectos mais feios eles foram colocados à tona, eles não foram escondidos. Ou seja, toda aquela poeirinha que foi colocada debaixo do tapete pelos românticos, pelos realistas, o naturalismo trouxe à tona, né? Levantou o tapete e a poeira subiu. No naturalismo, a reprodução da realidade exterior
bem como a interior através da análise psicológica, ou seja, a análise de cada personagem, né? A realidade de cada personagem. Já o naturalismo ele se centra mais nos aspectos exteriores, ou seja, nos atos das pessoas, nos gestos, nas ações, nos ambientes que eles viviam, certo? Enquanto o naturalismo ele vai, enquanto o realismo vai focar mais, digamos que no interior, né, no psicológico, na psicologia da pessoa, o naturalismo não, ele vai se focar no coletivo, falando dos seus atos, dos seus gestos, das suas ações, dos ambientes que vivem. O realismo, ele volta-se para a psicologia, como falei anteriormente, para o indivíduo, né, para o individual. Já o naturalismo, ele prefere a biologia, a patologia, né, centra-se mais no social, ou seja, o meio que a pessoa vive vai influenciá-la, como ela vive vai influenciar nos seus atos. O realismo, ele retrata e critica as classes dominantes, né, a alta burguesia, por isso que o realismo foca na burguesia para criticá-la. Já o naturalismo ele vai se espelhar nas camadas mais inferiores, né, nos mais pobres, naqueles que eram explorados pela burguesia, né, no caso o proletariado e os marginalizados, os mais esquecidos. Entendido? A diferença entre realismo e naturalismo, embora sejam duas estéticas que estejam no mesmo patamar, digamos assim, de surgimento, né, nos anos, no mesmo período, elas têm as suas particularidades, né? Vejamos. Resumindo, o realismo ele vai mostrar, as obras realistas ele vai mostrar o homem interagindo com o meio social que ele vive, ou seja, interagindo com a sociedade burguesa. Já o naturalismo ele vai retratar o homem como sendo um produto do meio em que ele vive. Se ele vive em um prostíbulo, consequentemente vai se tornar uma prostituta. Se ele vive no meio da pobreza, consequentemente vai, né, ser pobre. O meio em que ele vive é que, de acordo com o naturalismo, o meio em que ele vive é que vai influenciar, né, o que ele vai ser. Entendido? Pontos importantes acerca do naturalismo. Primeiro, o naturalismo ele tem como foco mostrar o lado mais sombrio da sociedade, ou seja, tirar, como dito anteriormente, o que estava escondido debaixo do tapete, né, e trazer à tona, mostrar que na sociedade não tinha só a burguesia, que na sociedade não tinha só aquela vidinha burguesa, que na sociedade também existiam, né, outros males, outras patologias, digamos assim. Existiam as doenças da sociedade, basicamente que seriam o quê? Na sociedade existia prostituição, na sociedade existia violência, na sociedade existia adultério, embora o adultério seja tratado também no realismo, aqui no naturalismo ele é mais focado. Na sociedade tinha homossexualismo, embora até o realismo, esse homossexualismo nunca tenha sido tocado no assunto, né? No naturalismo foi a primeira obra que veio, né? A primeira escola literária que veio tratar da homossexualidade, na obra O Cortiço, a homossexualidade feminina. Na sociedade tinha pobreza, tinha exploração social e principalmente, que é muito perceptível no naturalismo, a questão da descrição dos impulsos sexuais das pessoas. Né? No romantismo não tinha esses impulsos sexuais tão aflorados, no realismo também não, mas no naturalismo sim. No naturalismo, essa questão dos impulsos sexuais ela veio à tona, não ficou escondida, mostrou, né, que isso existia. Ok? Então podemos dizer que o naturalismo ele trabalha com as doenças da sociedade, as patologias da sociedade, ou seja, as coisas que ferem atualmente e feriam naquela época, né, e que ferem também hoje em dia a sociedade. Aqui nós temos um trecho da obra O Cortiço, certo? Para mostrar para vocês como essa questão
dos impulsos sexuais foi colocado bem à tona nos livros, né? Bem aflorado, não foi escondido, foi pelo contrário, foi bem exposto mesmo. Vejamos, Jerônimo, ao cent... esse trecho faz referência ao Jerônimo e a Rita Baiana, dois personagens do livro Curtiço, um dos livros mais conhecidos do naturalismo brasileiro. Jerônimo, ao senti-la inteira nos seus braços, ao sentir na sua pele a carne quente daquela brasileira, ao sentir dar-lhe o rosto e as espáduas num eflúvio de baunilha e cumaru, a onda negra e fria da cabeleira da mulata, ao sentir esmagarem-se no seu largo e pelado colo de cavouqueiro os dois globos túmidos e macios, e nas suas coxas as coxas dela. Sua alma derreteu-se, fervendo e borbulhando como um metal ao fogo, e saiu-lhe pela boca, pelos olhos, por todos os poros do corpo, escandescente, em brasa, queimando-lhe as próprias carnes e arrancando-lhe gemidos surdos, soluços irreprimíveis, que lhe sacudiam os membros, fibra por fibra, numa agonia extrema, sobrenatural, uma agonia de anjos violentados por diabos, entre a vermelhidão cruenta das labaredas do inferno. Vejam aí como esse trecho aqui, ele está falando do momento, né, do momento da copulação, ou seja, do momento da relação sexual do Jerônimo com a Rita Baiana, né? Para vocês observarem como descreve bem, como essa questão dos instintos sexuais é bem descrito na obra O Curtiço, que é naturalista. Outro ponto importante do naturalismo brasileiro: observação e análise da sociedade com a ajuda da ciência, ou seja, os naturalistas eles se usaram da ciência, né, das correntes científicas para explicar, né, o que eles estavam escrevendo, o que eles estavam dizendo, o que eles estavam criando. Por exemplo, o determinismo. O determinismo, né, é uma corrente que diz que a raça, o meio e o momento que a pessoa vive vai influenciar no que posteriormente a pessoa venha a ser, né? Por exemplo, se uma criança cresce em uma família desestruturada, consequentemente, posteriormente, possa vir a construir uma família desestruturada. Se cresce em um meio que há prostituição, se cresce em um meio que há alcoolismo, de acordo com a corrente determinista, diz que isso vai fazer com que aqueles que convivem também sigam, né, no mesmo caminho. Ou seja, para o determinismo, a raça, o meio e o momento influenciam, sim, no que a pessoa vai ser posteriormente, né? Positivismo. De acordo com a corrente científica do positivismo, eles consideram que a ciência é a única forma de conhecimento, né? Se for comprovado cientificamente, então é verdadeiro. Se não for comprovado cientificamente, então não é. Então a ciência para eles é a única coisa que vale, é a única coisa válida. Evolucionismo do Darwin, a questão da evolução das espécies, né? Aqui, diariamente, as espécies, diariamente nós, diariamente as pessoas, os seres vivos, os seres humanos estão, né, evoluindo de acordo com o passar do tempo. O marco inicial do naturalismo no Brasil chama-se O Mulato, certo? A obra é O Mulato. Foi escrita no ano de 1881 por Aloysio de Azevedo. Não sei se vocês recordam, mas vejam que eu falei para vocês lá no princípio, que o naturalismo surgiu no mesmo período que o realismo. Vejam que lá no realismo, no ano de 1881, estava surgindo a primeira obra realista, né, que era Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui, também no mesmo ano de 1881, estava surgindo a obra O Mulato, que é de Aloysio de Azevedo e é considerada a introdutora do naturalismo no Brasil. As principais características. Primeiro, personagens marginais.
Não, quando eu falo personagens marginais, não eram personagens bandidos, não, viu, gente? Eram aqueles que viviam à margem da sociedade, eram aqueles explorados pela burguesia, esquecidos pelos mais ricos, esquecidos pelos os que estavam em ascensão. Era a classe dominada, né? A classe dominante era a burguesia e a classe dominada eram justamente esses que ficavam à margem, né? Que ficavam esquecidos. Descrição. Um dos pontos importantes, uma das características mais importantes do naturalismo é a questão da descrição. Ao ler uma obra naturalista, a gente observa como os ambientes são muito bem descritos, as ações são muito bem detalhadas, os personagens a gente consegue, digamos que, imaginar cada detalhe do personagem, porque tudo é feito de maneira bem descritiva, certo? Aqui nós temos uma descrição do livro Cortiço, que é o momento que estão todos reunidos no cortiço do João Romão. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após os outros lavavam a cara incomodadamente. Debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos, o chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando e fungando contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam, era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de ir lá ir. Despachavam-se ali mesmo, no capins altos, fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. Vocês podem observar essa questão da descrição aqui, descreve bem o amanhecer do dia no cortiço, né? A questão da aglomeração de pessoas no pátio, né? Bem detalhado como as mulheres faziam para prender os cabelos, como os homens faziam para lavar o rosto, a questão bem detalhada mesmo. Zoomorfismo. Zoomorfismo, zoo, né, vem de animal. Zoomorfismo nada mais é do que comparar, né, o ser humano a animal. No trecho anterior, vocês puderam observar que tem certos momentos que falam os homens, o pelo, as mulheres prendiam o cabelo no casco. Tinha mesmo essa questão de termos bem voltados para animais, zum de machos e fêmeas, tudo isso são termos voltados para animais, né? Então, no Cortiço tem muito isso, que é uma obra naturalista, tem muito isso, essa questão de comparar o ser humano a um animal. Por exemplo, dentes de cão, pescoço de touro, boi de carga, são termos que a gente consegue encontrar dentro da obra O Cortiço para fazer referência a personagens. Boi de carga fazia referência aos homens que trabalhavam na pedreira do João Romão. Pescoço de touro faz referência ao Jerônimo. E Dentes de Cão faz referência a uma das personagens. E o Firmo, aqui nós temos também um trecho da obra do Cortiço que faz a questão, que fala essa questão do comparar o homem com o animal, né? O ser humano com o animal. E o Firmo, bêbado de volúpia, enroscava-se todo no violão, e o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, ganindo, miando com todas as vozes de bichos sensuais, num desespero de luxúria que penetrava até ao tutano com línguas finíssimas de cobra. Vejam bem, né? São termos que levam o que? A gente a lembrar de animais, né? Enroscava-se, grunhindo, ganindo, miando, tutano, cobra, né? São termos que fazem a gente lembrar animais. No entanto, fazendo referência a quem? A um homem, né? Ao Firmo. A linguagem das obras naturalistas é uma linguagem bem simples, né? Já que fala mais das
classes mais pobres, do proletariado, então era uma linguagem bem simples, bem fácil de ser entendida. Há o registro de diversas variedades linguísticas, né, da mais culta à mais chula. Principais obras: O Mulato, Aloysio de Azevedo, que foi escrito no ano de 1881, considerada a introdutora do naturalismo. E os principais temas que tem dentro desse livro são preconceito racial, escravidão e crítica à Igreja Católica. A segunda obra, e considerada uma das mais importantes, né, obras brasileiras e a mais, digamos que mais importante do naturalismo, que é conhecida por todos, é a obra O Cortiço, também de Aloysio de Azevedo, que foi escrito no ano de 1890, certo? Que é um livro que retrata a vida das pessoas simples, das pessoas esquecidas, em um cortiço do Rio de Janeiro. É uma obra muito interessante, muito boa mesmo. Aqui nós temos a representação, né, digamos que do cortiço, do pátio do cortiço, onde tem as tinas que as mulheres lavavam roupas, né, para fora, que as mulheres do cortiço, elas trabalhavam lavando roupa para aqueles burgueses, né, para aquelas burguesas. Obrigada, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau.